Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Eliane. Vamos a mais uma aula de enfermagem e pediatria do Instituto São Miguel, curso técnico em enfermagem, a turma unificada de Tancredo Neves. Então, dando continuidade ao nosso assunto, porque a nossa criança já foi um neonato, já foi uma criança, agora é um adolescente. Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, porque hoje nós começaremos a falar da assistência de enfermagem na adolescência. Desculpa, gente, tá puericultura, mas é adolescência. Olha lá, enfermagem na adolescência. Gente, existe no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que é por meio da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, foi estabelecido esse estatuto, né? Que tem o objetivo de garantir, assegurar, proteger os direitos das crianças e dos adolescentes em todos os âmbitos, principalmente quando se diz respeito à saúde e educação, tá? De acordo com o artigo 2 do ECA, criança, né, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos é criança, tá? Até 12 anos incompleto. E de 12 anos completo até 18 anos, 11 meses e 29 dias é adolescente. Então, vamos lá. Apesar de ser bem conhecido, bem falado, está longe do ECA ser cumprido na íntegra, né, na realidade do Brasil. Então, em 2017, a Brinc, ela chegou à conclusão que aproximadamente 60 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade no Brasil. Ou seja, 29,6% da população do Brasil é criança ou adolescente. 17,5% reside em zona rural e 82,5% em regiões urbanas, ou seja, uma minoria está mais desprotegida, digamos assim. E nesse relatório aponta também que 55 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de pobreza, tá? Deste número, 17,3 milhões, né? Mais da metade, quase a metade, são crianças entre 0 a 14 anos de idade que estão aí nessa linha de pobreza. E vocês veem que o número de crianças que estão na linha da pobreza tem relação com o percentual dos que residem em zona rural. Não se enganem, às vezes uma criança em zona rural tem uma melhor qualidade de vida do que também do que de quem está na zona urbana, tá? Ainda tem a questão da violência infantil, o abuso, o trabalho infantil, gravidez na adolescência, né? E, claro, as crianças que são abandonadas e vivem em situação de rua. Quanto à saúde do adolescente, né? Gente, o adolescente, ele não é uma criança que os pais podem segurar para você aplicar uma medicação, que os pais vão ameaçar, e também não é um adulto que pode decidir o que vai fazer, tá? Então, existe toda uma mudança de comportamento e existem problemas que acompanham esse comportamento. Tanto que, em uma publicação recente da OMS, no jornal É o País, diz que hoje o vício em videogames é um transtorno da adolescência, tá? Mas, além disso, tem os problemas principais, né? Que é a violência, a gravidez precoce e o vício em drogas. E grande parte está associada à baixa escolaridade e às condições de vida precárias. E, claro, a maioria desses estão em situação de rua, tá? Então, quando nós vamos cuidar do adolescente, nós temos que considerar no âmbito total, holisticamente. E então, nós erramos ao achar que o adolescente já é um adulto, que ele tem controle, sabedoria, que ele decide as coisas sozinho, ou que ele não tem, que ele possui a preocupação de adulto e não tem as expectativas de criança. Não, ele está em um período de transição, ele não é um adulto, mas também não é uma criança, ele é um ser em transição, ele é um adolescente. Então, eles podem, por vontade própria, cooperar, mas eles podem ser hostis, eles podem ter raiva, tem a questão da ansiedade, a dificuldade na interação, eles podem simpatizar com você ou não. Então, a forma como nós vamos tratar o adolescente vai diretamente dizer como ele vai nos responder, tá? Então, considerando toda essa complexidade do ser, o seu modo de ver o mundo, a abordagem necessita de um vínculo de confiança. Por quê? Pode ser que esse adolescente ele tenha mais confiança em você do que na própria família. Em relação a isso, nós temos um dos principais problemas, que é a educação sexual,
né? Em 2007 foi levantado um levantamento sobre o Ministério da Saúde, falando sobre os jovens, né, que não praticam sexo seguro. A grande maioria deles não usam preservativo e tem um comportamento de risco em relação ao uso de álcool e drogas, pela curiosidade, né? Por exemplo, gente, um adolescente com sífilis. Se você só tratar ele e não tratar o parceiro ou os parceiros que ele tem, gente, ele vai ficar sendo reinfectado e vai evoluir. Não vai ter resposta a esse tratamento. Mas para isso, esse jovem, ele precisa confiar em você, esse adolescente precisa confiar em você para que você possa orientá-lo sobre prevenção e as melhores escolhas de prevenção. Olha só o boom da sífilis no Brasil. De 2010, que era menos de 1%, hoje nós temos 42,7% de casos no ano de sífilis adquirida, né? Então, a taxa de detecção de sífilis está muito grande, e principalmente na faixa etária da adolescência. A epidemia de sífilis nos jovens é um problema de saúde pública no momento. Agora sim, o risco são as outras, HIV, as herpes e a hepatite, porque os jovens e adolescentes não acompanharam a mortalidade do HIV nos anos 80 e 90. Então, eles não têm aquele medo que a geração anterior tem, aquela certeza de que a AIDS mata, porque eles só conhecem a AIDS como uma doença do passado que hoje tem tratamento, só que não tem cura. E se não é detectado precocemente, o tratamento ele vai demorar para obter resposta. Então, quais são as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis que podem acometer o adolescente e as suas manifestações? A sífilis, que é causada pela bactéria, né, Treponema palladium. Aí vai ter a presença das pápulas, do cancro, né? Pode ocorrer lesão, ulceração, é indolor e tem primária, secundária e terciária. Claro que a terciária provavelmente ela não vai se desenvolver no adolescente de forma tão rápida pelo seu metabolismo, né? A cura é a antibiótico-terapia. A gonorreia também é bactéria pela Neisseria gonorrhoeae, que é a presença de secreção purulenta na uretra. A herpes genital causada pelo vírus da herpes, que vai ter lesões ulcerativas nas regiões genitais, todas elas são prevenidas com o uso de de preservativo nas relações sexuais. Já o tratamento, as duas primeiras com antibiótico-terapia e a herpes com antiviral. Gente, mas se o adolescente não é orientado, ele também não vai procurar ajuda. O HIV, que desenvolve a AIDS, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é uma deficiência imunológica incurável, que é prevenida com o uso de preservativos e não compartilhamento de agulhas, né? E o controle vai ser feito através de antirretrovirais e o controle da carga viral. A hepatite B e C, que é causada pelos vírus da hepatite, que causa inflamação no fígado e pode levar à insuficiência, inclusive à morte, também é prevenida com o uso de preservativos e vai ter aí o controle da carga viral, a avaliação da função hepática. E o HPV, que é o papilomavírus humano, né, que inclusive tem vacinação para os adolescentes, nós vamos falar na próxima aula, que causa a presença de condilomas no pênis ou na vulva, no colo do útero, na boca, onde o vírus for colocado. E o uso de preservativo nas relações é a melhor prevenção. E o controle é através da remoção, né? Através da remoção física com o ácido. Gente, teve exposição ao contato com o vírus da hepatite, pode-se utilizar a imunoglobulina, tá? Nas primeiras horas, mas se não tem orientação, não se desconfia. No caso da exposição do HIV, utiliza-se a profilaxia pós-exposição, que é o coquetel, né? Em até 72 horas, mas se não tem orientação, não tem como saber. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a caderneta de saúde do adolescente, saúde mental do adolescente e continuaremos falando desses seres lindos em transição que estão sendo moldados pela sociedade e que nós somos importantíssimos para a vida deles. Certinho, galerinha? Então, dúvida, chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.